YouTube. Fala, galera, hoje mostrei a história dos tipos da nobreza. Aí nesse vídeo sabendo exatamente quem é quem e nunca mais se confundir quando vê uma série, um filme ou o próximo evento da família real britânica. Olá, pessoas! Eu sou o Bruno de Palme. Bem-vindos ao Caverna Medieval. Aqui eu te falo tudo sobre a Idade Média e a história também. Caraca, o maluco é brabo. A nobreza vem desde a antiguidade, um conceito para se separar as classes sociais, geralmente ligadas ao status que uma família tinha ou sua riqueza. Em Roma já existiam a maioria dos títulos que conhecemos hoje, mas foi só no começo da Idade Média, quando os reinos europeus estavam se formando, as invasões bárbaras comendo solta e a proteção mútua começando, que foi a base do feudalismo, é que o conceito de nobreza realmente se solidificou. As pessoas poderosas queriam manter o seu status, mas ao mesmo tempo precisavam de ajuda para controlar o reino e repelir seus inimigos. Assim surge o conceito de títulos de nobreza, que foi uma forma de categorizar os nobres na cadeia de vassalagem. Essa relação ia descendo a cadeia e esses títulos eram hereditários, ou seja, eram passados de pai para filho. Então beleza, você tá na Idade Média e quer sair da merda, como é que você faz? Você precisa se tornar um nobre. Era difícil? Muito difícil? Impossível? Não. Só que você tem que começar por baixo. E o mais baixo possível era virar um escudeiro. Escudeiro? O escudeiro é o menor título de nobreza que existe. Você não precisava ter terras ou riquezas, e seu único trunfo era poder carregar o seu próprio escudo de armas, o primeiro nível do brasão de armas da família nobre, seu símbolo e sua bandeira. Geralmente você seria um rapaz jovem que já vinha de uma família nobre e teria entre 14 e 21 anos, em formação para se tornar um cavaleiro medieval. Você treinaria diariamente o combate com armas, só que as armas eram de madeira e ajudariam o cavaleiro em todas as suas atividades. Mesmo, você podia polir as armas dele, ser seu guarda pessoal, ajudar nos afazeres diários, tipo dar banho, se trocar e, sei lá, até limpar a bunda. E você preparava o cavaleiro para os combates, torneios e principalmente as batalhas. Só que, oficialmente, a função do escudeiro era cuidar dos cavalos do senhor feudal ou do cavaleiro medieval. Um lorde ou um cavaleiro poderia ter vários escudeiros sob sua guarda, mas você só se tornaria um cavaleiro medieval se tivesse posses o suficiente para suportar os custos do cargo, ou alguém te adotasse e fizesse isso por você. Assim, muitos nobres passavam a vida inteira como escudeiros, servindo a nobres mais poderosos. É difícil imaginar que existiam nobres que serviam a vida toda, não é? Mas a verdade é que a maior parte da nobreza vivia nessa situação, como um camponês, um pouquinho melhor só. Mas o escudeiro que tivesse 21 anos e pudesse arcar com os custos, passava por um ritual. Tá ligado aquele da espada no ombrinho? E se tornava um cavaleiro medieval, subindo um degrau nessa cadeia da nobreza. O conceito de cavaleiro vem desde a antiguidade, mas a cavalaria se consolidou na Idade Média, unindo a nobreza, religião e a força militar. O cavaleiro medieval devia jurar lealdade a seu suzerano e a um código de honra e conduta. Eles eram responsáveis por defender as terras do seu superior e poderiam até receber um salário. Diferentes níveis de nobreza tinham cavaleiros como seus vassalos, porque eles formavam a base dos exércitos medievais. Cada um poderia ter seus escudeiros e servos em sua equipe de batalha, como arqueiros, lanceiros e soldados, fora a equipe de suprimentos. Quanto mais rico o suzerano do cavaleiro medieval, maior poderia ser a sua equipe de guerra. E você, um nobre cavaleiro, poderia ascender na cadeia da nobreza se você fosse um exímio espadachim e impressionasse algum nobre poderoso com a sua performance no campo de batalha ou nos torneios, recebendo assim terras e até seu próprio castelo, se tornando um lorde, também conhecido como um senhor feudal. Sério? O senhor era uma figura mais comum em sociedades feudais, que não foi a regra durante a Europa medieval. Todo o feudalismo tinha como base esse lote de terra comandado por uma família na base da nobreza. Geralmente era uma vila com uma mansão fortificada ou castelo. Ser um senhor era o primeiro passo para sua família poder ascender na cadeia da nobreza, mas geralmente eles não tinham muita autonomia e pouco participavam da vida política. Se você quisesse realmente participar da política e ter alguma chance de ascender até a posição máxima da nobreza, você deveria se tornar um barão. Barão?
Sabe quanto Ah, eu qual ganhei é? nessa pilha de livros? A palavra barão vem da língua franca baro, significa homem livre, e eles eram o primeiro nível da nobreza dentro do poder do Estado. É agora que a coisa fica boa. Como barão, você também era um senhor feudal, só que com mais responsabilidades e poder político. Geralmente você seria o juiz da região e teria mais autonomia em suas terras. Podia fazer as leis do seu feudo, mas a sua escala para chegar em reis realmente estaria começando quando você controlasse mais terras e mais castelos. Ser o senhor de vários feudos. Aí sim a brincadeira começava a ficar mais divertida. Empolgante. Até agora falamos da base da nobreza, onde a maioria dos nobres estavam. Então a gente começou com um escudeiro, um cavaleiro medieval, o lorde ou senhor feudal e finalmente um barão. Geralmente eram esses quatro que iam pra guerra e formavam os exércitos. Mas as batalhas políticas e militares eram mesmo travadas entre os nobres de maior poder, quem tomavam as decisões. Aqueles que tinham recursos para brigar por seus interesses. Isso começava quando você se tornasse um conde. A palavra conde deriva do latim comitatus, que era a relação de confiança base do feudalismo. Então, como um conde, você estaria no nível mais baixo na cadeia de confiança do rei, tomando conta de suas terras e fazendo parte dos exércitos nas suas guerras. Geralmente, um conde era o chefe de uma família mais rica e poderosa, alguém com um certo nível de influência dentro da família real. Por isso, ele recebia não mais sabia terras para disso. controlar, sendo o nobre que mandava em toda uma região do reino, chamada de condado. Existiam os viscondes também. Durante a Idade Média, esse era um título dado ao herdeiro do conde, que tinha alguns feudos sob seu controle já. Podia também ser alguém com um título entre barão e conde. Cada reino tinha suas regras em particular, mas existiam condados mais especiais do que outros. E não porque eles eram mais bonitinhos, mas porque eles tinham mais importância estratégica, como os condados nas fronteiras do reino. Os nobres que controlavam as fronteiras deveriam ser muito mais confiáveis. Óbvio, porque a segurança do reino dependia disso. Então, Carlos Magno, imperador franco, introduziu o conceito do marquês, que era um conde com mais privilégios e mais poder. Já que você era uma pessoa mais confiável, deveria receber também um maior prestígio e garantiria a proteção do reino, controlando uma região chamada de marca. E assim como o marquês protegia o reino, você protege o Caverna Medieval. Porque tudo que eu faço aqui é especial, sempre pensando no melhor conteúdo pra você. Mas pra proteger esse reino aqui, eu preciso que você desça a porrada no like aqui embaixo. Entre na nossa família real se inscrevendo no canal. Agora sim, com o reino protegido, podemos continuar. Se liga. Até agora você saiu de um simples escudeiro, passou a cavaleiro, se tornou um senhor feudal, virou um barão e começou a controlar uma região como conde, ou ainda como um marquês. Só que você quer ir mais longe, você quer mais poder. Chega de responder aos outros, você quer ser chefe, invadir terras e acumular glórias para o nome da sua família, aumentar o seu brasão de armas. E no final, quem sabe se tornar rei ou até o imperador da porra toda. O duque é o equivalente a um governador hoje em dia. Ele controlava uma grande região chamada de ducado. A diferença entre o conde e o duque é o poder político, porque o ducado é a primeira unidade autônoma de um reino, como se fosse um estado. Já o condado era uma subdivisão do ducado, como se fosse uma cidade. É difícil imaginar isso porque a gente não tem essa realidade no Brasil, mas na Europa e até nos Estados Unidos existem até hoje os condados, unidades políticas que englobam várias cidades. Então, numa comparação direta, o rei seria o presidente, o duque o governador e o conde o prefeito. Se você conseguisse chegar a duque de um reino, suas chances de se tornar rei aumentavam. Mas é aqui que a trama política começa a ficar interessante, porque agora você disputaria com outros títulos reais, todos eles com poderes semelhantes ao seu, mas em níveis diferentes da nobreza. Cara, você estava disputando com gente grande. Existem também os títulos de arquiduque e grão-duque. Na esfera política, poderia ser o chefe de um reino pequeno que não tinha um rei, mas sim um duque em seu controle, ou ainda um duque que controlava mais ducados, aí seria grão-duque. Agora, na esfera da nobreza, a real guerra dos tronos, um arquiduque ou um grão-duque podia ser só um título dado a alguém dentro da família real, para colocar ele acima dos outros. Escudeiro, cavaleiro, lorde, barão, conde, marquês, duque, você tá subindo rápido. Mas agora, para continuar, seu sangue tem que ser azul. Você precisa fazer parte da família real no poder ou fazer a sua família virar a família real na porrada.
Quer um exemplo? Guilherme o Conquistador era duque da Normandia, um ducado lá na França, mas ele queria muito se tornar rei. Para isso, ele invadiu um outro reino, a Inglaterra, em 1066 e pronto, se tornou rei. Se você desse sorte e nascesse na família real, podia ganhar títulos como duque, arquiduque, granduque, como a gente falou, mas se nascesse na família real de algum reino ibérico, tipo Portugal, Castela ou até Navarra, e fosse filho legítimo do rei, receberia o título de infante. Mas você não estaria na linha de sucessão, então bora subir nessa porra. Agora, se você fosse um dos sortudos na linha de sucessão, o herdeiro do rei, aí sim você seria chamado de príncipe. Eu não acredito. Vem pra cá. O título de príncipe é usado desde Roma, porque príncipe vem do latim princeps, que significa o primeiro, aquele que era o primeiro na linha de sucessão. Em Roma, o príncipe não precisava ser o filho, mas sim qualquer um que o imperador apontasse como seu herdeiro. Só que na Idade Média, o príncipe se tornou um título para mostrar os descendentes do monarca, que estavam na sua linha de sucessão. Politicamente, o príncipe controlava uma região, chamada de principado, que não tinha muita diferença de um condado ou de um ducado, depende do tamanho. E existiam príncipes que nem mesmo eram herdeiros, mas sim o soberano todo daquela terra. Quer um exemplo? A Rus de Kiev. Os Rus não tinham rei, e eu falei muito mais nesse meu vídeo aqui sobre toda a história da Rus de Kiev, porque eles eram uma união de vários principados, controlados, óbvios, por príncipes e princesas. E o príncipe de maior poder dentre eles, que mandava na porra toda, era o grão-príncipe. Você já ouviu também o termo príncipe consorte? Ele seria o marido da rainha, como no exemplo que a gente viu há pouco do príncipe Felipe, que era o marido da rainha Elizabeth II. Esse título de príncipe consorte era dado para demonstrar que o príncipe não era o rei, ele era só o marido, o cônjuge da monarca em exercício. Agora, você é um príncipe, o primeiro na linha de sucessão, e o rei morre. Você não sabe se ficar triste pela perda do seu pai ou feliz, porque finalmente você vai se tornar o rei da bagaça toda. Eita, doido! Só para isso. Olha que tirou na tomada agora. O rei é o chefe do reinado, a autoridade máxima, o topo da cadeia da nobreza. Você, como monarca, controla todo o reino e ainda em muitos casos medievais era designado por Deus para defender seu povo e a igreja. Você era o juiz máximo no seu território, fazia as leis, a política e ainda decidia sobre a parte mais emocionante de todas, as guerras. Só que, cara, não tá bom. Você quer mais. Se apenas o rei não é o suficiente, você queria invadir outros reinos, subjugar outros monarcas e, quem sabe, ser o maior líder de todos os tempos. Então você reuniu os seus duques, marqueses, condes, barões, senhores, cavaleiros medievais e vai pra guerra. Na sua campanha você consegue anexar outros territórios e põe outros reis abaixo de você. Você é o suzerano de mais de um reino e agora se torna realmente o topo da cadeia da nobreza, o mais forte dentre os fodas, um imperador. Eu já falei sobre o maior império viking que existiu nesse meu vídeo aqui, sobre o Canuto Grande da série Vikings Valhalla. Agora, se você curtiu essa brincadeira, inscreva no canal e deixa o like. Eu listei os top